Olá, eu sou o professor do Luca e nessa série de vídeos nós vamos trabalhar pesquisa operacional, tá certo? A intenção é evoluir desde a introdução até a resolução usando o solver do Excel, passando por todos os passos de soluções, tá certo? Aqui segue o meu contato, né? Para aulas particulares de estatística, matemática financeira e pesquisa operacional, e assim como o meu canal de YouTube, onde você vai encontrar outros assuntos, tá certo? Então vamos à primeira aula de pesquisa operacional. Bom, a introdução, a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa operacional, desde o surgimento e do nome também, né, que não ajuda tanto assim a estabelecer uma relação com o método científico, né, que suporta a tomada de decisão de uma série de enormes situações e problemas reais. Entretanto, esse é o nome historicamente consagrado, né? Então nós não vamos seguir esse nome que todo mundo já conhece, tá bom? Bom, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, esse termo pesquisa operacional foi usado para descrever um método nascido nos grupos interdisciplinares, né, de cientistas que pretendiam resolver problemas estratégicos, táticos e operacionais na área militar. Ou seja, a pesquisa operacional, ela nasceu aí, durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Após a guerra, esse método disseminou-se pelo mundo empresarial. Porém, tinha uma barreira forte, né, que era o problema forte de quando você tem muitas restrições, né, isso requer soluções computacionais, né. Então, ele só alcançou, né, popularidade quando foi incorporado a ferramentas computacionais comuns e acessíveis ao público, como, por exemplo, a planilha Excel, que tem lá o solver, né, que a gente vai aprender a usar ainda nesse curso para resolver os problemas, tá certo? E isso só foi possível, é claro, com o advento e desenvolvimento dos computadores pessoais a partir da década de 80. Tá ok? Bom, em linhas gerais, a pesquisa operacional pode ser usada sempre que houver uma necessidade de alocação eficiente de recursos limitados, né? E que são disputados por atividades alternativas, o que é a realidade do dia a dia, né, das empresas, tá certo? Bom, entre os tipos de problemas que a pesquisa operacional pode ser utilizada para ajudar no processo de decisão, né? Porque acima de tudo a pesquisa operacional ela é um processo de decisão, né? Então encontra-se os tipos de problema: problemas de otimização de recursos, de alocação, de transportes, de carteira de investimento, de alocação de pessoas, de previsão de planejamento, né? Aí tem vários tipos, né, de problemas que a gente pode utilizar a pesquisa operacional, né? Aqui só alguns exemplos aí que a gente vai usar no curso, tá bom? Bom, vamos falar de um problema, vamos tentar entender esse problema para poder equacionar. O primeiro passo é eu entender o problema para poder então equacionar, tá certo? Tudo bem. O problema é o seguinte: uma empresa de eletrodoméstico pretende vincular seus produtos em comerciais de TV durante a novela das 9 e nos jogos da seleção na Copa. Bom, nos comerciais de novela são vistos por 7 milhões de mulheres e 2 milhões de homens e custam R$50 mil cada comercial. Comerciais dos jogos são vistos por 2 milhões de mulheres e 12 milhões de homens e custam R$100 mil, certo? Então essa é a informação que nós temos, né? Comercial que nós temos, o custo de cada comercial e quanto que ele atinge, né? Tudo bem. Então aqui vem o problema. O problema é o seguinte: eu quero descobrir qual é a distribuição ideal de comerciais se a empresa deseja que eles sejam vistos por pelo menos 28 milhões de mulheres e 24 milhões de homens, tá certo? A um custo menor possível, tá certo? Então aqui o meu problema claramente é de minimizar o custo, né? A gente vai ter sempre problemas de maximizar e minimizar. Maximizar quando a gente vai falando de lucro, por exemplo. Como eu estou falando de custo, a empresa quer sempre minimizar o custo, tá certo? Bom, então, o primeiro passo que a gente vai dar aqui é definir as variáveis de decisão, né? Quem são essas variáveis? Vou definir elas aqui, ó. A primeira variável é o número de comerciais vinculados durante a novela, ou seja, quantas vezes, né, eu vou vincular o meu comercial durante as novelas. E o número de comerciais vinculados durante os jogos, tá certo? Bom, tendo essas duas informações, eu vou então escrever o que a gente chama de função objetiva, ou seja, a função que eu devo minimizar, tá certo?
No caso aqui eu vou minimizar porque eu estou falando de custo, né? Tudo bem, então eu vou minimizar essa equação aqui, ó. Z é igual a 50.000 vezes o número de comerciais vinculados durante a novela, mais 100.000 vezes o número de comerciais vinculados durante os jogos, tá certo? Os jogos da Copa do Mundo aqui. Tudo bem. Próximo passo. Bom, eu agora, depois que eu escrevi a minha função objetivo, né, eu vou agora então passar as restrições, porque lembra, eu não vou simplesmente jogar aqui os valores sem me preocupar, por exemplo, com o que eu quero atingir. Eu tenho minhas restrições aqui, eu tenho 28 milhões de mulheres e 24 milhões de homens. Como é que eu escrevo essas restrições? Vamos à seguinte. A primeira restrição eu chamei aqui de público feminino, ou seja, durante as novelas eu atinjo 7 milhões de mulheres e durante os jogos 2 milhões de mulheres, tá certo? Então, eu preciso atingir pelo menos 28 milhões do público feminino, tá bom? Então, se eu voltar aqui, ó, eu tenho aqui 7 milhões de mulheres, elas assistem às novelas e mais 2 milhões de mulheres assistem aos jogos, tá certo? Bom, a outra restrição que eu tenho é do público masculino. O público masculino, 2 milhões do público masculino assistem, né, às novelas e 12 milhões assistem aos jogos, né? Só que a minha restrição é que eu tenho que pelo menos 24 milhões do público masculino tem que ser atingido pelos comerciais, tá certo? Ou seja, pela propaganda que eu farei nas novelas ou nos jogos, né? Ou nos dois, tá certo? Por isso que aqui é maior ou igual a zero, ou seja, eu não posso ter menos propaganda negativa em novela ou em jogos, né? Tem que ser sempre positivo. Então pode ser zero, pode ser. Eu resolvi que eu não vou aplicar não vou fazer nenhuma propaganda em novela, vou fazer tudo em jogos, ou vice-versa. Ou então a combinação dos dois, que é o mais comum, tá bom? Vamos a seguir agora. Bom, agora nós vamos então transformar estas restrições em equações, tá certo? Que é o primeiro passo para a solução, é eu transformar, né? Eu já entendi o problema, escrevi a função objetivo, escrevi as restrições, agora eu vou equacionar esse problema, tá bom? Então vamos lá. Como ficaria então a minha primeira equação? A primeira equação é 7x, né, que é a equação do público feminino, né? 7x1 mais 2x2 maior ou igual a 28, tá certo? Bem, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escrever uma variável em função da outra, né? Eu poderia isolar o x1, eu vou isolar o x2, né? Depois eu vou dizer para vocês por que eu estou isolando o x2, mas se eu quiser isolar o x1, também posso, tá bom? Tudo bem. Então vamos lá, ó, eu vou jogar o x1 para cá para o segundo membro, ele está positivo, ele passa negativo, né? O próximo passo agora para eu isolar o x2 é eu passar esse 2 aqui dividindo, né? Ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, 28 dividido por 2 dá 14 e 7 por 2 dá 3,5. Então eu acabei de escrever a minha primeira equação aqui. Tá certo? A primeira equação está escrita. Bom, agora vamos escrever a segunda equação, que é do público masculino. Tá bom? Vou trazer lá para cá, ó. 2x1 mais 12x2 tem que ser maior ou igual a 24, tá bom? Vou escrever o x2 novamente em função de x1. Vou jogar o x1 para o segundo membro, né? Vai ficar 12x2, 24, ele é positivo, passa negativo. E agora eu vou então isolar o x2, ou seja, eu vou passar esse 12 dividindo, né? Para o segundo membro, tá certo? Então vamos lá, ó. 24 por 12 dá 2 e 2 por 12 dá 1/6. Aqui então eu acabei de escrever as minhas duas equações, né, de restrição, tá certo? Essas duas equações aqui eu vou usar para a gente aprender o meu primeiro método de solução, que é o método gráfico, tá? E esse método nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Nós vamos usar essas duas equações aqui para escrever o método gráfico, né? E através do método gráfico eu vou então resolver esse problema. É bem interessante esse método gráfico, tá bom? Então convido vocês para o próximo vídeo. Até lá!